Olá, boa noite. O governador do estado, Davi Almeida, entregou na manhã de hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018 na Assembleia Legislativa do Estado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 foi apresentada na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas pelo governador do estado, Davi Almeida. Uma das novidades é que a LDO já prevê o percentual necessário para atender às emendas impositivas dos parlamentares, o equivalente a 1,2% da arrecadação total do estado. A divisão do orçamento entre os poderes para 2018 ficou assim: 7,8% para o Poder Judiciário, 3,35% para o Ministério Público, 3,75% para a Assembleia Legislativa do Estado, 3% para o Tribunal de Contas e 1,05% para a Defensoria Pública. Percentual de 1,2% da receita líquida do Estado, que já garante a questão das emendas impositivas, que foi uma conquista do Parlamento através de uma emenda do projeto do deputado Bi Garcia, e isso já é um enorme avanço. O governador não falou sobre o valor total do orçamento e diz que está focado na administração para garantir melhorias ao Amazonas. Até quinta-feira eu devo estar anunciando a diminuição de alguns contratos esses que permitirão a nós podermos colocar o Hospital Delfino Aziz para funcionar. Estou buscando contrato com a própria PPP que fez o hospital, a OS que administra, as cooperativas que trabalham lá dentro. A LDO para que a casa possa analisar e posteriormente aprovar. E todas as mudanças que estão contidas lá, nós recebemos a lei hoje de manhã, ainda terão que ser analisadas. O corpo do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio da Silva Portilho, de 34 anos, foi encontrado na tarde de hoje enterrado em uma comunidade na zona norte de Manaus. Portilho estava desaparecido desde a última sexta-feira. De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública, o soldado Portilho teria saído de casa em sua moto por volta das 10 horas da noite para prestar o serviço a uma pizzaria onde trabalha nos finais de semana, próximo ao bairro Tarumã, mas não chegou ao local. O secretário da SSP diz que montou uma força-tarefa para reforçar as buscas ao PM. Eu, o comandante da PM, o delegado-geral, vamos até o local para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, da região em que aconteceu isso, e nós não vamos sair daquela região enquanto o caso não se esclarecer. Sobre o assunto, o deputado Cabo Maciel, que também é policial militar, pede mais celeridade nas buscas e cobra a revogação da portaria 012, que desarma o policial militar. Ele estando armado, ele pede apoio e ele reage, e ele está cobertelhado por reagir. Uma versão não oficial do que aconteceu na noite do desaparecimento do soldado Portilho dá conta de que uma quadrilha que jurou vingança à PM sequestrou e matou Portilho ao saber que ele era policial, durante uma negociação de um terreno na zona norte da cidade. A esposa do PM soube dessa informação e gravou um áudio desesperada, pedindo ajuda. Porque a denúncia que teve que ele estava lá no João Paulo, que ele foi torturado, esfaqueado e esquartejado. Eu quero um apoio! Eu quero uma ajuda! O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, diz que sabe dessa informação, mas não confirmou o fato. Esclarecer essa questão, encontrar um policial vivo ou morto, de preferência vivo, mas as notícias que chegam até nós é de que realmente ele teria sido assassinado. Olha, e de acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, várias casas foram incendiadas e estão pegando fogo neste momento, lá na mesma área onde o corpo do PM foi encontrado. E esses casos de desaparecimento em Manaus são mais recorrentes do que a gente imagina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a abril deste ano, já foram registrados 181 casos de desaparecimento em todo o Amazonas. E esse número ainda é menor do que foi registrado no mesmo período do ano passado. 2 casos emblemáticos de desaparecimento de pessoas de grande repercussão chamaram a atenção da população amazonense nos últimos 2 anos. Cíntia Gama Pereira, de 12 anos, desapareceu desde o dia 5 de outubro do ano passado. Até hoje, nenhuma pista foi encontrada. Tenho nada, não sei para onde que foi quem levou.
se pegaram, o que aconteceu. Eu só sei de uma coisa, que ela não foi porque ela quis. Só isso que eu sei. A família da menina montou várias buscas, mas não houve resultado. O tio faz um apelo ao possível sequestrador de Cíntia. A gente te pede, filho, encarecidamente, por favor, devolva a nossa sobrinha, devolva a filha da minha irmã. Foi nesta rua, localizada na zona norte de Manaus, que a Cíntia foi vista pela última vez. Ela teria saído de casa para buscar o irmão que estuda nesta escola. Uma pessoa contou à família que antes que ela pudesse pegar o irmão, um veículo preto com placa não identificada a levou deste local. Já se passaram quase 8 meses e a Cíntia continua desaparecida. Outro caso sem pistas e nem paradeiro foi o desaparecimento de 3 jovens no ano passado. Na madrugada do dia 29 de outubro, Alex, Rita de Cássia e Everton estavam numa motocicleta quando foram abordados por uma viatura da PM. Desde esse dia, eles não foram mais vistos. Os indícios apontam que os policiais foram os autores do crime, mas o caso não foi resolvido e nem os corpos foram encontrados. A mãe do Alex só pede justiça. Se meu filho devia para a justiça, que ele prendesse, não matar. Ninguém pode tirar uma vida. Ainda tirou mais a vida de 2 jovens que não tinha nada a ver com a história. Essas famílias seguem na esperança de uma resposta sobre os desaparecimentos. Um caso que nunca foi esclarecido foi o desaparecimento de Sara Ruana, que sumiu em outubro de 2007. Na época, ela tinha 7 anos de idade. Ela saiu para comprar pão e nunca mais foi vista. De acordo com dados do Sistema Integrado de Segurança Pública, só neste ano, de janeiro a abril, foram registrados 181 casos de desaparecimentos no Amazonas. O número caiu em relação ao mesmo período do ano passado, onde foi registrado 226 sumiços de pessoas. Mas ainda assim, é preocupante. Os dados da Polícia Civil apontam que desde 2013 foram registrados 19.401 casos de desaparecimentos. A delegada titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, Catarina Saldanha, diz que existem vários motivos para desaparecimento de pessoas e que os maiores casos estão relacionados ao conflito familiar. Esses relacionados a crimes são em menor número, pelo menos registrado, né? Porque no momento em que se registra, a gente vai procurar saber mais ou menos no início das investigações e no decorrer o que mais ou menos pode ter acontecido. A vereadora Joana Dark, do PR, afirmou hoje que vai dar queixa do presidente da Câmara de Vereadores, Wilker Barreto, por assédio. É que na manhã de hoje o presidente da casa deixou a vereadora fazer um pronunciamento e de uma hora para outra encerrou a sessão antes mesmo de ela começar a falar. A cena foi transmitida ao vivo em um perfil de uma rede social da vereadora e ganhou repercussão rapidamente. No vídeo é possível ouvir o presidente da casa, vereador Wilker Barreto, do PHS, concedendo a palavra à vereadora Joana Dark, do PR. Em seguida, após a reclamação do tempo concedido, ele encerra a sessão. 2 minutos, vereadora. Você disse 3 minutos aí. Vereadora. Então você cumpre o que você fala. Nossa sessão está encerrada, colocando Vossa Excelência para amanhã na hora de Continua. Não tem problema não, que existe transmissão ao vivo do Facebook. A vereadora contou com a solidariedade de alguns vereadores e disse que levaria o caso à polícia. Eu vou sim à delegacia abrir um boletim de ocorrência de assédio contra a mulher e que mulher tem que ser respeitada. Nós somos 4 mulheres aqui, eu tenho que passar por esse tipo de situação. E que não se cogite que isso aqui é vitimismo porque está tudo gravado. E por meio de nota, a Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal informa que quando a sessão já se encaminhava para o encerramento, a vereadora solicitou uma questão de ordem em que a mesa diretora considerou como improcedente porque a mesma não havia sido citada por outro parlamentar durante a discussão. E o presidente considerou encerrar a sessão. A nota segue e diz que a vereadora já havia utilizado os 4 minutos previstos no grande expediente dentro do bloco partidário do qual faz parte o PR. Joana chegou a solicitar comunicado parlamentar, no entanto, o referido tempo já havia sido utilizado pelo líder do PR, vereador Cláudio Proença.
Quem passou hoje pela Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus, enfrentou um trânsito complicado. Isso porque agentes da Prefeitura de Manaus precisaram realizar uma recuperação emergencial em uma tubulação da rede de drenagem que estava cedendo. O trânsito ficou lento na Avenida Getúlio Vargas, no sentido do bairro Centro, na manhã desta terça-feira. Apenas uma faixa estava liberada e o motorista precisou ter paciência. É que homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura executaram obras emergenciais na área. Segundo engenheiros da Seminf, a rede de drenagem estava obstruída por uma grande quantidade de lixo e por isso acarretou no rompimento dos tubos. Cerca de 10 homens trabalham com a correção da rede de drenagem profunda para que em seguida possa ser feito o serviço de pavimentação asfáltica. Segundo a Prefeitura, os trabalhos de reparo se encerram ainda hoje. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou na manhã de hoje uma transferência de detentos da unidade prisional do Poraquequara por questões de segurança. Gabriela Moreno. 33 detentos que estavam presos aqui na unidade prisional do Poraquequara foram transferidos na manhã de hoje para o Centro de Detenção Provisório 2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. A suspeita do motivo da transferência é que eles estariam sendo ameaçados por outros presos. Gabriela Moreno, para o Band Cidade. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Eirunepé, a previsão é de sol entre nuvens, mínima de 27 e a máxima de 31 graus. No município de Benjamin Constant, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva, mínima de 23 e a máxima não passa dos 28 graus. E em Parintins, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. E por falar em Parintins, após a reabertura do aeroporto da cidade, aumentou a procura por passagens aéreas para o município para a época do Festival dos Bumbais. Mas é claro que também tem a opção dos barcos com passagens bem mais em conta. Faltam menos de 30 dias para o 52º Festival de Parintins e os amantes dos bumbais caprichoso e garantido já movimentam agências de viagens à procura de passagens de avião ou de barco. Segundo a Associação das Agências de Passagens de Transporte Aquaviário do Amazonas, as pessoas têm optado em viajar assim, de barco para a Ilha Tupinabarana. É só atar a rede e acompanhar o belo cenário do Rio Negro. As passagens são bem mais em conta. Elas variam de R$ 150 a R$ 200. Realmente nós fizemos uma promoção, entramos em reunião com algumas embarcações e uma das embarcações colocou 300 passagens, são 300 pacotes para você ir e voltar por R$ 150 na compra antecipada. Se você for deixar para comprar na semana do festival, ela é R$ 200 e de volta, mas se você comprar antes, sai por 150. Para aqueles que preferem fazer uma viagem de avião à Ilha Tupinabarana, pode escolher o pacote que mais se adequar ao bolso. Os preços variam de acordo com as datas disponíveis de voo. Nós procuramos, por exemplo, colocar o máximo possível de voos fora do horário de expediente para que a pessoa consiga completar um expediente aqui em Manaus e para Parintins. A volta da mesma forma. A madrugada de domingo é voo o tempo todo para que as pessoas possam estar aqui na segunda-feira em pronto de ir trabalhar. Em 2017, a estimativa é de que a procura por passagens aumente em 50%. No ano passado, os valores não agradaram muito aos olhos dos clientes. Antes da abertura do festival, nós temos as pessoas querendo ir para Parintins, ninguém querendo voltar. Então, a aeronave ela é programada para ir levando passageiros e voltar vazia. Os passageiros que vão têm que arcar com o custo de volta da aeronave. Por isso é que a passagem pega um valor aparente alto, como se eu estivesse comprando uma passagem de ida por R$ 500, R$ 600. Não é assim. Os preços variam de acordo com a necessidade de cada um. Segundo Valdo Garcia, diretor executivo da empresa responsável pela distribuição dos bilhetes entre as agências, apenas uma das companhias aéreas vai ofertar cerca de 68 voos à ilha de Parintins. Nossa capacidade total de transporte com essa malha de 68 voos são de 4.800 pessoas mais ou menos para ir e para voltar.
Então, ao todo, nós vamos transportar potencialmente 9 mil e poucos passageiros. A novidade para este ano são os voos bate e volta. Nós temos bate e volta, que custam 1.280, que o passageiro vai e volta no mesmo dia ou na madrugada do dia seguinte, vê a apresentação dos 2 bois em uma noite, e nós conseguimos parcelar em até 6 vezes. Agora vamos falar de um assunto delicado. É a falta de banheiros públicos aqui em Manaus, principalmente no centro da cidade. Com isso, o que ocorre é que vários pontos lá do centro exalam cheiro de xixi e outras coisas mais. Imagine que você está no centro de Manaus e sente vontade de ir ao banheiro. E aí, como faz? E não é só no centro, não. Você já se deu conta do quanto é difícil encontrar banheiros públicos na cidade? No terminal de ônibus 1, na Avenida Constantino Neri, existem 2 banheiros, mas estão interditados e a população fica sem poder usar. A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos se manifestou por meio de nota e disse que os banheiros estão em obras e manutenção e que os mesmos serviços são realizados periodicamente em outros terminais. Só que quem precisa esperar ônibus aqui quase todos os dias diz que os banheiros estão fechados há muito tempo. A gente chega aqui, tem uma necessidade fisiológica, né? E encontra dificuldade de encontrar um banheiro que dê condições de você se servir. E com essa falta de banheiros públicos ou químicos, os lugares um pouco mais reservados do centro de Manaus têm virado banheiros ao ar livre. Aqui na Avenida 7 de Setembro, ao lado da Igreja da Matriz, por exemplo, o cheiro da urina é quase insuportável. E todo mundo que passa por aqui é obrigado a inalar esse odor. O fedor abrange o cheiro abrange essa rua aqui toda. A gente passa porque é local de passagem, a gente precisa. Eu trabalho aqui no centro, você não tem banheiro público. É incrível, uma cidade com 2 milhões de habitantes e não ter banheiro público. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia promove uma oficina de capacitação sobre nutrição e alimentação integral. As informações com Flávia Moura. Na Semana Nacional de Alimentos Orgânicos, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia propõe uma programação especial justamente para as boas práticas aí de alimento e nutrição. Quem vai falar mais sobre isso é a Dionísia Nagarrama, ela é pesquisadora e nutricionista aqui do INPA. Como é que vai funcionar essa programação? Agora, por exemplo, ocorre uma oficina? Sim, hoje é uma oficina para essas agricultoras de produtos orgânicos, então como elas querem gerar renda para os produtos que elas vendem, então nós vamos fazer a primeira parte teórica, que é as boas práticas na manipulação de alimentos, e depois na parte da tarde, aí a gente vai realmente fazer a prática dos produtos que elas utilizam, então geleia, pão, requeijão, utilizando tudo que elas vendem. Então, essa programação é de hoje. Agora, a senhora tem como adiantar um pouquinho do que vai ser tratado na oficina? Então, como elas precisam, elas querem fazer preparações para venda, para geração de renda, a gente precisa capacitá-las em relação a cuidados em relação à higiene, a manipulação desses alimentos, porque você fazer dentro de casa é uma coisa, você fazer para uma grande população é outra coisa. Então elas precisam ter essa base em relação a micro-organismo, em como manipular, quais são as doenças que podem aparecer com determinados produtos, para que depois elas pratiquem isso. O que eu posso fazer com o cariru? Não sei nem o que é cariru, então eles vão ter essa degustação e também uma orientação de que preparar. Realmente a programação é bastante extensa. Dionísia Nagarrama, pesquisadora e nutricionista do INPA, muito obrigada pelas informações. Flávia Moura para o Band Cidade. Logo mais às 8h30 da noite tem Brasil em quadra na Arena Amadeu Teixeira. As meninas da seleção de vôlei, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, contra a República Dominicana. Hoje pela manhã, elas treinaram para a partida. O primeiro treino pela manhã foi da seleção da República Dominicana. O técnico da equipe caribenha comentou a expectativa para o amistoso contra a seleção brasileira feminina de vôlei.
Iniciando um novo ciclo, então, e jogar contra o Brasil sempre traz uma expectativa muito boa, porque sempre são equipes muito fortes que o Brasil consegue compor. Então, para a gente é muito importante iniciar um trabalho aí do novo ciclo jogando nesse nível. A levantadora Niver Camarte também falou da ansiedade para a partida desta noite na Arena Amadeu Teixeira. Contra o Brasil é sempre um jogo muito forte, mas é muito bom para a gente começar o ano contra um time assim, que seja forte para a gente ganhar essa experiência, mesmo que temos muitas jogadoras jovens, e vai ser muito bom para a gente. Em seguida, foi a vez das meninas da seleção brasileira entrarem em quadra para o treino. A jogadora Fernanda deu um susto. Ao pisar de mau jeito, caiu dentro de quadra, mas logo em seguida ela retornou para a atividade. A seleção brasileira feminina de vôlei terá o primeiro compromisso da temporada nesta terça-feira em Manaus. No comando da equipe, o treinador José Roberto Guimarães, que dirige pela primeira vez o Brasil na capital amazonense, explicou sobre a preparação da seleção bicampeã olímpica, que terá 4 compromissos este ano. O que eu tenho visto nos treinamentos é muito empenho, muita dedicação. Algumas delas chegaram depois do Mundial de Clubes, né? Isso domingo retrasado. Não tiveram tanto tempo para treinar, mas estão em ritmo de jogo, isso vai nos ajudar. Então vamos ver, eu estou bem ansioso para ver o resultado desse jogo, não o resultado em si, mas a forma como elas vão jogar, como elas vão se apresentar, da ansiedade de jogar com o nosso público perto. A jogadora Tandara agradeceu inclusive o apoio da torcida amazonense, já que algumas atletas são bem conhecidas por terem participado de competições anteriores em Manaus. Para a gente é muito importante porque é sempre uma expectativa e uma recepção muito calorosa. Então, assim, a gente agradece o carinho de todos os torcedores que comparecem em treinos, vão comparecer no amistoso mais tarde. Já fiquei sabendo que os ingressos foram esgotados, então hoje é a expectativa de casa cheia. Quem acompanhou os treinos, que se estenderam até o fim da manhã de hoje, aproveitou para tirar fotos com as jogadoras e também pediu autógrafos. Foi só para completar essa nova seleção aí que está surgindo, e eu quero torcer muito por elas, eu acredito no potencial, por isso que eu estou aqui acompanhando o treino de hoje. Inclusive, como você falou, pegou autógrafo de algumas lá no Rio de Janeiro. Exato, lá nas Olimpíadas, aqui eu vim para completar e pegar a nova geração. Boa sorte para as meninas. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o programa do horário eleitoral e em seguida tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo, com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.